Boa noite. Boa noite também para quem nos assiste pela internet. Que esta noite esteja preparada, esteja reluzente como um grande coral aqui, porque nós estamos aqui em cima apenas conduzindo as canções, mas quem faz a adoração, quem faz o culto, somos todos nós. Quem faz a luz do Senhor ser evidente aqui é cada luz pequena que forma uma grande luz aqui. Então, eu não quero que você tome isso como um peso, uma responsabilidade, mas como um privilégio, porque nós que estamos aqui somos iguais a você que está aí sentado. Nós vamos cantar todos juntos e fazer uma adoração verdadeira e genuína de todo o coração. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos engrandecer o nome daquele que é o único digno de toda exaltação. Jesus, o nosso amado. Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro como tu, nunca haverá. Não há outro como tu, soberano e não há
nós te adoramos essa noite nesse lugar. Senhor, nós levantamos um trono de adoração ao nome de Jesus, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor, só o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor reina soberano. O Senhor, ó Deus, está no comando de todo o universo, e nada foge, ó Deus, aos teus desígnios e aos teus propósitos. Por isso, Deus, nós nos submetemos à tua grande e infinita vontade. Nós dizemos sim à tua presença, dizemos sim ao teu mover. Nós abrimos o nosso coração essa noite nesse lugar e damos as boas-vindas à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que se reúnem nesse lugar para receber nossa adoração, nosso louvor e a nossa vida em teu altar. Assim, Deus, nós oramos. Assim, Deus, nós iniciamos essa celebração, declarando que tu és tudo o que precisamos, o ar que precisamos, tudo o que nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus essa noite? Louvado seja o teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Amém. Amém. Antes de você se assentar, eu queria que você pudesse dar uma saudação especial às pessoas que estão perto de você, da maneira como você achar melhor, com um toquinho, com um tchauzinho, mas uma maneira de dizer para elas boas-vindas e sejam bem-vindos aqui nesse lugar. E você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida grandemente e também possa ministrar ao seu coração essa noite. Irmãos, estamos felizes de receber vocês, especialmente aqueles que nos visitam pela primeira vez, não é verdade? Eu sei como é difícil a gente chegar num lugar onde a gente não tem muito conhecimento, onde a gente fica ali sentado esperando alguma situação constrangedora, mas eu queria que você sentisse à vontade aqui nesse lugar e fizesse desse lugar também um espaço onde você possa se sentir à vontade, adorar a Deus e voltar mais vezes para estar conosco. E por falar em voltar, as nossas crianças voltaram. Nós estamos recebendo as crianças na nossa igreja. Mas atenção, papais e mamães, nós ainda estamos em período de pandemia e para isso a gente precisa respeitar o isolamento social, a gente precisa respeitar os distanciamentos e para isso nós temos as nossas vagas limitadas. Então você, papai e mamãe, que não sabia, mas trouxe o seu filho hoje e colocou ali no nossa celebração, tudo bem, nós recebemos com alegria. Você não sabia, não estava informado, não tem problema nenhum. Mas você que sabia e não fez sua inscrição, por gentileza, da próxima vez, faça a inscrição antecipadamente, para que a gente possa se organizar, preparar um espaço, e reservamos ainda algumas vagas para os visitantes que vêm na nossa igreja e desavisados precisam deixar os seus filhos conosco. Então os membros da igreja precisam colaborar conosco, fazendo a inscrição dos seus filhos, tá bom? É só fazer para domingo que vem, às 10 horas da manhã. O que é? É tão simples, você vai mandar um WhatsApp para a igreja, por exemplo, meus filhos, Heitor e Ana Luísa, culto infantil, pronto, ela já sabe que vai ser para domingo, está reservado, e 10 horas da manhã você pode trazer a sua criança aqui para celebrar conosco. Nós não queremos fechar a porta, só precisamos organizar, porque ainda estamos em pandemia, e não podemos entupir as nossas salas com crianças e colocar os seus filhos em risco, os nossos facilitadores em risco. Por isso a sua compreensão e colaboração ajuda bastante nesse momento, tá bom? E o nosso Bazar Missionário também está na mesma perspectiva. Sábado agora nós vamos estar trabalhando com o Bazar Missionário, e com senhas, com isolamento, distanciamento, apenas um grupo pode entrar e outro pode sair. Então, se você é membro da nossa igreja, vai estar recebendo de antemão o aviso que nesse sábado nós estaremos já com o nosso bazar aberto para atender as pessoas que queiram conhecer os nossos produtos e também abençoar a nossa igreja, ser abençoado também com o que nós preparamos aqui. E agora nós estamos preparando algo muito, muito especial, mas antes disso, também muito especial. Quinta-feira agora eu queria convidar você para vir orar conosco, tá bom? Nós voltamos com a nossa manhã de oração, que acontece todas as quintas-feiras, às 6h30. O horário é o seguinte, pessoal, começa às 6h30 em ponto e termina às 7 horas em ponto. Então, se você tem compromissos após as 7, pode vir tranquilamente, que nós não delongamos, nós não prorrogamos o horário, exatamente para que você possa se organizar e estar conosco. É quinta agora, às 6h30 da manhã, da matina. Vocês viram que 6h30 já ainda está meio de noite, então vocês podem vir aqui e começar o dia buscando a Deus, e vocês vão ver como fica o dia diferente quando a gente faz isso. E agora sim, o que eu estou dizendo que precisa de muita organização e muita atenção, é que nós estamos com a nossa Festa das Nações de volta. Depois de quase mais de um ano parados, agora nós voltamos com ela. Mas a gente não pode colocar na rua, colocar as mesas, porque ainda estamos em pandemia, precisa ainda de distanciamento. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um drive. Nós tivemos essa ideia para poder movimentar a nossa comunidade e poder abençoar a sua vida também. Então, nesse sábado agora, nós vamos estar recebendo nossos irmãos que vão fazer o hambúrguer e a batata frita. Vai ser sábado agora, olha só o calendário que legal. Sábado a gente tem hambúrguer,
No outro sábado, dia 15, nós temos yakisoba. No outro sábado, dia 22, nós vamos ter o pastel. E no último sábado do mês de maio, a gente vai ter o bolinho de bacalhau tradicional na nossa igreja, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai se organizar para vir sábado aqui e lanchar com a gente. Então reserva aquela saída que você tinha durante a semana e venha com a gente. Os preços são acessíveis, você já conhece, e é muito gostoso também, tá bom? Como é que funciona, pastor? Você vai vir aqui no dia e você vai passar por essa rua e teremos os caixas, cada um de um lado da rua, para você adquirir o seu ticket. Nós estaremos vendendo ali os tickets no horário. Você vai dar a volta, entrar no estacionamento e, no estilo McDonald's, você vai sair com sua sacolinha, com o seu combo, com o seu hambúrguer, com a sua batata frita, do jeito que você achar melhor. Agora, se você quiser evitar fila, tem um jeito. Você não quer pegar fila e quer vir direto aqui para pegar e retirar? Você compra antecipado o seu ticket. Como faz isso, pastor? Na saída, as meninas estarão ali vendendo já o ticket. Você pode comprar hambúrguer, batata frita, o combo, já reservar. Você vem com o ticket no dia, entra direto no estacionamento, entrega o pessoal e já sai com o seu produto em mãos, está vendo? Tudo para facilitar, para ficar dinâmico para você. Ah, pastor, eu não trouxe hoje, vim despreparado. Durante a semana na secretaria, até sexta-feira, você pode comprar antecipado e evitar a fila do caixa, tá bom? Isso é para você que assiste pela internet também, aproveite a oportunidade. Agora, acredito também que nós vamos ter muitos irmãos que na hora e no momento virão aqui. Só que a gente não pode garantir o processo de espera no caixa, tá bom? Agilize, ajuda a gente, que daí facilita para todo mundo, para vocês e para nós, porque é ruim para a gente ficar olhando a fila aumentando e não ter dinâmica o suficiente para poder fazer o negócio fluir e movimentar. Então a nossa festa das nações está preparadíssima e a gente está com muita expectativa de que a nossa igreja possa participar. Posso convidar para fora, pastor? Posso trazer alguém junto? Posso comprar para alguém? Com certeza. Isso aqui é para a cidade, é para abençoar nossa cidade, nossos irmãos e também a nossa igreja. Por falar em abençoar a nossa igreja, nós fazemos todas as terças-feiras aqui um tempo de oferta. O que a gente faz aqui, irmãos? A gente devolve ao Senhor. A gente não paga dízimo, a gente não entrega dízimo por obrigação, a gente devolve. Deus deu o salário, Deus deu o sustento, a gente vem e devolve. Qual é o valor, pastor? O valor que Deus colocar no seu coração. Só precisa ser com alegria e com generosidade. Está assim hoje? Veio preparado para fazer hoje? Seja bem-vindo, bem-vinda e faça com alegria ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E enquanto nós cantamos essa canção, você pode fazer isso em nome de Jesus.
alcançar, mas seu amor não falha. Ele não falha, não. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. O amor de Deus não falha, nunca falhará. Você está aqui diante de um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele conhece exatamente as suas necessidades. Ele te conhece. E é por isso que nós já cantamos aqui que nós precisamos dele como o ar que nós respiramos. Porque ele é o nosso provedor, é o nosso protetor. Nós te adoramos, Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Receba ânimo do Senhor.
quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível. Declare isso, declare isso. O Deus do impossível. O Deus do impossível. desistiu de mim.
destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus, você pode se assentar por gentileza. Que bom, obrigado equipe de louvor por esse momento que prepara o nosso coração também para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus cantada também é ouvida, mas também a palavra de Deus pregada deve penetrar e achar morada no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, batalhas invisíveis. Você percebeu que nossas terças-feiras têm sido recheadas por esse tema invisível. Não foi nada preparado precipitadamente, ou melhor, antecipadamente, mas no decorrer do tempo essa palavra foi chamando a atenção e os nossos títulos foram voltados para enxergar coisas que acontecem longe dos nossos olhos. E na nossa vida acontecem muitas coisas que não estão ao nosso alcance visual. Eu tenho um amigo lá em Dourados que ele sempre dizia assim: pastor, nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, e não seres terrenos tentando viver uma vida espiritual. Isso muda tudo quando a gente entende. A gente entende que a nossa breve passagem sobre a face da terra, que alguns chegam aos 80, 90, até 100 anos, na verdade é uma pequena existência diante de uma eternidade que não se acaba. Então nós somos seres eternos, espirituais, vivendo uma breve vida terrena. Então, se nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, seria lógico que a nossa vida fosse a maior parte compreendida do ponto de vista espiritual, não é verdade? Que os nossos olhos e as nossas visões pudessem ser abertas para percebermos e enxergarmos o que acontece além do alcance das nossas vistas. Mas essa não é a verdade. Infelizmente o pecado entrou, infelizmente ele chegou no coração humano, e a nossa tendência carnal e a nossa tendência de viver o mundo físico é muito mais pungente, muito mais intensa do que o nosso desejo de viver uma vida espiritual. Tanto é que o apóstolo Paulo fez uma orientação em Colossenses capítulo 3, as pessoas que estavam na igreja dele, falou assim: olha pessoal, pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque as coisas que são da terra são pensadas pelo homem carnal, mas o homem espiritual pensa nas coisas celestiais. Ou seja, na Bíblia existe realmente esse confronto entre o ser pensante carnal e o ser pensante espiritual. Ou seja, nós precisamos olhar para a nossa vida de um outro jeito e abrir os nossos olhos para essa sensibilidade espiritual que muitas vezes a gente não percebe e a gente não está atento. A gente vai vivendo a vida rotineiramente e tudo vai se tornando natural para nós. Então, um problema conjugal é natural, porque as pessoas têm dificuldades no casamento. Um problema profissional é natural, porque o mercado de trabalho está cada vez mais acirrado. Um problema de pandemia é natural, porque a China não tem muita higiene em relação a como ela usa seus alimentos e administra. Então a gente vai olhando e vai naturalizando todas as coisas. É bem verdade que vocês conhecem o meu perfil, já estão comigo aqui há 6 anos, alguns de vocês, e que sabem que o pastor Denis não é uma pessoa que espiritualiza tudo o tempo todo, mas também não sou uma pessoa que naturaliza tudo todo o tempo, dizendo que, olha, isso aqui é natural, isso é coisa do homem, isso aqui é psicológico, isso aqui é um problema de higiene, isso aqui é um problema de gênio, ou, que a gente costuma falar de forma técnica, personalidades. Não, queridos, a gente precisa abrir os olhos para entender que existem batalhas espirituais, existem coisas que estão fora do nosso alcance visual e a gente precisa se sensibilizar a isso. Eu sempre admiro muito minha esposa, porque ela tem um tato espiritual muito mais aguçado que o meu. Eu lembro um dia que nós estávamos em Dourados, fazendo o nosso pequeno grupo em casa, era um dia chuvoso, e de repente a gente pediu a pizza no final da nossa reunião familiar, nossa célula, pequeno grupo, e chegou o homem da pizza e ficou no portão esperando para que a gente pudesse atendê-lo. Minha esposa chamou para baixo da garagem ali, e nós reunidos ali, conversando, trocando a ideia com a palavra de Deus aberta, e aí minha esposa de repente vem com o entregador no meio da roda do nosso pequeno grupo, e diz assim: olha, ele está trabalhando hoje ele está aqui, né, fazendo viagens e mais viagens para poder entregar pizza, e aqui é perigoso o trânsito, às vezes ele tem família e precisa também de cuidado e proteção, vamos orar por ele? E ela trouxe ele no meio do nosso pequeno grupo, oramos por ele, aquele homem saiu emocionado daquele lugar,
e ela sentiu algo espiritual que nós ali não tínhamos percebido. E como é gostoso quando a gente sente isso. Como é gostoso quando a gente entende que aquela briga, ou aquela ofensa, não veio daquela pessoa porque ela é má, ou porque ela é uma pessoa complicada, ou porque ela é uma pessoa desequilibrada, mas porque existe algo espiritual maquinando e criando armadilhas para nós. E isso você pode aplicar para todos os segmentos da sua vida. E pedir para Deus: Deus, desperta o meu senso espiritual. Porque a verdade, irmãos, que eu quero ser bem sincero com vocês aqui, é que nós ficamos carnais demais. Nós vamos seguindo a nossa vida, pagando as contas, cuidando dos filhos, levando-os à escola, passando pela adolescência com eles. Nós vamos passando os nossos problemas conjugais, nossas dificuldades financeiras. Nós vamos passando pelas crises de saúde, pelas crises familiares. E nós vamos passando pelos problemas e vamos sempre naturalizando. Tudo tem uma explicativa, tudo tem uma explicação, tudo tem uma justificativa, não é verdade? Por isso que eu costumo dizer que o nosso mundo acabou se tornando visível demais, se tornou natural demais. Fruto desses homens e dessas mulheres que somos nós, que pensam apenas dentro do quadrado terreno e deixam de avançar para enxergar algo espiritual. E isso é um grande conflito na Bíblia. Quer ver? Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Você veio aqui talvez brigada com seu marido, brigado com a sua esposa, talvez você veio aqui ressentido com pessoas, com problemas, talvez você venha aqui com um sentimento de vingança, talvez você não consegue nem levantar a cabeça e olhar para o pastor aqui pregando, porque você se sente constrangido pelo que está acontecendo essa semana na sua vida, com gente que parece ter sido mandado diretamente do inferno para poder atazanar a sua vida, e você está com um conflito de nível pessoal que não existe, porque Paulo fala, nossa luta, as armadilhas que vão contra a nossa vida, elas não são pessoais, pelo contrário, são contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu pergunto para você, o que você enxerga nas regiões celestiais? O que você consegue ver além dessa dimensão? Porque, irmãos, a dimensão espiritual, ela é tão real quanto essa que nós vivemos aqui. A dimensão espiritual, ela é tão intensa quanto pegar uma pessoa, tocar nela, como também viver esse mundo concreto. Existe um mundo espiritual. E Paulo fala, vocês estão errados, vocês estão brigando do jeito errado, porque estão trazendo a briga de vocês para o âmbito carnal, humano e natural. E essa luta, ela é espiritual. E como é que se vence uma luta espiritual? Eu pergunto para você, como é que vence uma luta espiritual? Ameaçando sair de casa. Eu vou sair de casa então. Ou mandando sair de casa. Pega suas coisas e vai embora. Como é que a gente vence uma luta espiritual? É assim? É dizendo para ele, eu me demito. Ou dizendo para ela, está demitida. É dizendo, eu não frequento mais essa igreja. A partir de hoje eu nunca mais piso nesse lugar. Como é que a gente vence uma luta espiritual, irmãos? É olhando para ela e falando assim, um dia você vai ter sua paga, hein? Fica esperto, porque um dia você vai receber o que você me devolveu, o que você me deu. É assim que a gente vence luta espiritual, irmãos. Com as armas terrenas, com a arma da vingança, do ressentimento, do ódio, da fofoca, da negligência, da ignorância, da ofensa, do vocabulário pesado, da grosseria, da violência. É assim, irmãos, que a gente vence. Pegando pessoas pela garganta, querendo estrangular, dizendo, você tem que me devolver o que você me deve. É assim. Irmãos, não, a Bíblia fala que a nossa luta é espiritual e só existe armas espirituais para vencer lutas espirituais. Parece redundante, mas a gente é tão tolo, a gente é tão infantil nas coisas do mundo espiritual que parece que precisa ser redundante mesmo. Vida ou luta espiritual se vence com arma espiritual. Eu sei que você está louco para colocar no fórum. Eu sei que você está louca para resolver isso agora. Eu sei que você está morrendo de medo das coisas acontecerem na sua vida e você fala assim, olha, eu estou perdida. Quando na verdade, não está enxergando o mundo espiritual sendo trabalhado ao seu redor, conspirando contra você, mas também ao mesmo tempo existe um mundo espiritual ao seu favor. A questão essa noite não é saber que existe algo espiritual que vem contra nós e que a gente não enxerga, mas saber, principalmente essa noite nesse lugar, que existe algo espiritual
que está ao nosso favor, irmãos, amém? Essa que é a ideia. Não é ficar falando e dando honras e méritos àquele ser espiritual maligno que aguça as coisas inconvenientes para afetar a nossa vida. Não, é dar honras e méritos àquele que luta ao nosso favor e que nós também não podemos nos ver. Não podemos o ver. Porque também é uma batalha espiritual que tem alguém muito mais poderoso que está lutando por nós. O problema é que ele não consegue. Não é que ele não consegue, essa palavra não ficou boa. Ele não pode. E não que ele não pode porque ele não quer. Não pode porque você não permite que isso aconteça. Porque todas as vezes que você puxa a sua luta com armas carnais, todas as vezes que você tenta resolver o seu problema do jeito humano, Deus fala: vai lá, minha filha. Vai lá, meu filho. É essa arma que você quer? É essa ferramenta que você quer usar? Aproveite a oportunidade que você escolheu lutar com as armas carnais. E Deus diz: eu tenho toda a ferramenta, eu tenho todo o aparato necessário para você vencer essa luta, me busque. Olha só como a gente está errado, irmãos. Nós estamos pegando a ferramenta errada para tentar construir algo que Deus está dizendo para a gente: olha, não é por esse caminho. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo número 10, uma palavra muito importante à igreja que estava lutando com o seu braço. Estava forte. Ele disse assim: olha pessoal, vocês têm que entender o seguinte, que embora vivamos como homens, olha lá, olha o que Paulo fala, não sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A gente não se vinga, irmãos. A gente não se ressente. A gente não violenta. A gente não fofoca. A gente não derruba pela grosseria. A gente não retalha. A gente não emburra para tentar conquistar alguma coisa. A gente não faz birra para manipular emoções. Nós não lutamos com armas carnais. A gente não faz isso. Quem faz isso é menino e menina na fé. Ainda não entendeu o propósito. O que é ser um homem ou uma mulher madura que entende que as armas erradas levarão à perca da batalha. Ou à perda da batalha. Veja só. As armas com as quais lutamos não são também humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Já faz pelo menos uns 16 anos que eu peço para minha esposa de presente um kit de ferramentas. Eu falo para ela: minha querida, dá um kit de ferramentas. Porque sempre quando estraga alguma coisa em casa, eu nunca tenho a ferramenta certa. O problema não é você não saber fazer o negócio. O problema é você não ter a ferramenta certa. E eu estou aprendendo bastante isso com os mutirões da igreja. Esse sábado agora a gente estava aqui e pintamos uma casa, reformamos a casa e o barracão. Depois você vê como ficou lindo aquilo lá. Em um dia inteiro com um grupo que veio aqui. Sabe o que eu descobri nesse mutirão mais uma vez? Não dá para você fazer um bom trabalho com a ferramenta errada. Eu fui lá com um amigo, um membro dessa igreja, que é pintor profissional, e nós fomos até a loja de tintas, e eu falei assim: rapaz, vamos levar isso? Ele falou: não, pastor, isso aqui não precisa. Eu falei: mas como? A gente vai pintar, não vai precisar disso? Não, pastor, do jeito que está a casa lá, é só isso aqui que resolve. Eu falei: ah, é? Então nós vamos levar esse tanto de tinta? Não, pastor, isso é pouco, a gente tem que levar pelo menos 3 vezes mais. Ou seja, provou-se muito bem de que eu não entendo nada dessa área. Mas quando ele colocou todas as ferramentas aqui na frente, e foi chegando o pessoal: pega isso, pega aquilo, não faltou. Eu falei: pronto. Sem ferramenta certa, fica difícil trabalhar, pessoal. Não é que eu não sei fazer algum serviço pequeno de marcenaria. É que eu não tenho as ferramentas de marceneiro muito bem preparadas para poder fazer aqueles ajustes. Não é que eu não consigo fazer um pequeno encanamento lá em casa. É que eu não tenho um bendito de um alicate certo, que pega na boca e consigo virar o trem. Aí eu fico lá. Deixa eu perguntar para você. Você já usou faquinha de serra para ficar descoxando parafuso? Quem já fez isso na vida? E aí você ficou bravo, por quê? Você fica lá: esse parafuso não solta. Irmão, com faquinha de serra no parafuso é lógico, vai ficar o dia inteiro. Ferramenta errada para tentar resolver problemas é o mesmo que Paulo está falando. Vocês estão indo com as armas erradas para lutar uma luta ou uma batalha que se dá num outro plano, que não é do jeito como vocês imaginam. Por isso que essa noite eu quero mostrar para vocês uma batalha invisível que aconteceu na Bíblia, que muitas vezes nós temos a mesma atitude, o mesmo comportamento do camarada que olhou aquilo e falou: nós estamos perdidos. E talvez você entrou aqui essa noite, ou essa semana você disse isso, embora a semana seja curta, estamos ainda na terça-feira, mas você já tenha dito aqui no começo da semana: eu estou perdida, eu estou perdido.
Se você disse isso, essa palavra vai encaixar como uma luva no seu coração. Se você sente que você está perdendo a confiança e sentindo ameaçada, ou ameaçado demais por coisas maiores que você, essa palavra vai ser uma bênção para o seu coração. Porque segundo Reis, capítulo de número 6, nós temos uma história onde o Eliseu, que é um profeta de Deus, ele tem revelações de Deus sobre o exército da Síria. Nós temos Jerusalém, que é a cidade onde Deus está presente, cuidando e protegendo o povo, e nós temos o rei da Síria querendo invadir Jerusalém para conquistá-la. Deus fala para Eliseu: Eliseu, o rei da Síria fez uma manobra pelo sul, está a tantos quilômetros de distância e ele vai atacar Jerusalém. Aí o Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel: olha, ele está no sul a tantos quilômetros, ele vai atacar Jerusalém. O rei se antecipava de Jerusalém, pegava o exército da Síria e eles saíam em fuga, em rota de fuga, porque iriam perder aquela batalha. Dias depois, o exército do rei da Síria fazia uma manobra ao norte. Deus falava a Eliseu: Eliseu, o pessoal está lá ao norte, vai lá e avisa o rei. O rei, ele chega no rei: rei, estão ao norte. E aí o rei manda o exército e desvia novamente, e o rei da Síria sai mais uma vez derrotado. O rei da Síria reuniu seu exército, não sabendo de nada, falou assim: vocês estão do lado de quem? Tem alguém aqui no nosso meio que é, como é que é mesmo? É X9 que fala? No vocabulário popular, né? Que é língua preta, né? Dedo duro. Tem alguém aqui que está entregando tudo, está falando, dando a letra, como a gente costuma dizer. Vocês estão de que lado? Aí chega um general e fala: não é, seu rei. O problema é o seguinte: lá em Israel tem um homem de Deus, que Deus o avisa de todas as nossas manobras estratégicas antes de elas acontecerem, e quando a gente chega lá, eles já estão sabendo e nos colocam em rota de fuga. Então o rei da Síria falou assim: vamos fazer agora uma incursão muito mais violenta. Eu vou preparar alguma coisa muito mais importante e nós vamos com o exército inteiro. Então ele não reuniu só aquele grupo para fazer uma manobra, ele reuniu todo o exército da Síria. Se juntaram num grupo assombradamente gigantesco, e eles foram caminhando e chegaram de noite, bem na porta da casa do Eliseu. O que eles falaram? Se a gente não vai brigar contra Jerusalém, porque Deus está lá, então a gente vai pegar esse profetinha de meia tigela, que a gente vai dar um jeito nele agora. E chegaram, imagina só, um exército gigantesco, na frente da casa do Eliseu. Você está lá, na sua casa, aí você acorda de manhã para ir na padaria, e aí você vê lá o exército de Trump, todinho posicionado na porta da sua casa, e fala: a gente veio pegar você. O que você faz? Olha só que interessante como se dá o acontecimento desse texto, em 2 Reis, capítulo 6. Diz assim: então esse rei da Síria enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Essa é a primeira questão que acontece no mundo espiritual contra nós, já aplicando a palavra. O inimigo, ele vem fazendo um grande barulho, entendeu? A proposta dele é amedrontar pela aparência, porque ele sabe que a gente se apega ao visível. O barulho do inimigo no âmbito visual é muito grande. Então ele grita, ele ofende, ele apresenta as suas armas, ele range os seus dentes, ele mostra o seu poderio militar. É o que ele faz com Eliseu e é o que também se faz contra nós. Lembra do gigante Golias? Contra o pequeno Davi? O Golias ficava gritando o tempo todo: quem é em Israel o poderoso que vai vir lutar contra mim? Quem vai encarar os meus bíceps, os meus tríceps, os meus tórax, o meu quadrúpedes, o meu bípedes? Quem é que vai me encarar aqui? E aí todo mundo com medo, porque o Golias falava grosso, irmãos. O Golias era grande. E sabe como é que ele caiu? Com uma pedra. O inimigo adora amedrontar com medos imaginários. Você olha: meu casamento está destruído, está nada. Quando você senta para um aconselhamento, você e seu marido, a gente começa a conversar e você fala: pastor, tem solução. E tem. A minha vida está uma droga, está nada. Só você tomar decisões acertadas e orientadas por Deus, que tudo se ajusta. Agora minha vida está acabada, agora vai acontecer o pior. É o inimigo levantando a voz e dizendo para você que você não consegue. Ele adora fazer barulho e colocar pressão. Gente, eu fui jogador de futebol, e uma das coisas que a gente aprende no vestiário é não entrar com a cabeça baixa no campo. A linguagem corporal conta tudo na hora que você entra. Você já viu o jogador entrando assim? Não, eles ficam lá no vestiário e eles começam: vamos lá,
e começam, eles começam a se sentir grande, eles começam a se sentir mais forte, eles conseguem se sentir poderosos. Então tá lá o pessoal do Palmeiras, lá no vestiário, aí eles colocam a mão em cima do outro, vamos lá, Palmeiras para sempre, um por todos, todos por um, por todos. Aí eles entram pro campo, eles estão fazendo aquecimento, 1, 2, 3, olhando pro cara e falando assim, cara, e só mostrando os músculos da perna, falando, nós vamos arrebentar esse jogo aqui, nós vamos destruir. Aí vai lá e toma a sova do Flamengo. Não adianta nada a pressão exterior e mostrar, olha como a gente pode, olha só nosso poder. O inimigo adora impressionar pela aparência, mas a gente precisa aprender a ver além da aparência. A gente precisa aprender a não se amedrontar com as notícias visíveis e naturais e começar a olhar para o que está além daquilo e olhar as fraquezas e olhar as competências que Deus tem nos dado para enfrentar aquela batalha. E aí diz que ele foi com a grande tropa e eles chegaram de noite. Essa é a estratégia. É pegar você no momento vulnerável. É pegar você quando você não está mais de joelhos diante de Deus. É chegar quando a sua fé já está mais fragilizada diante de tanto sofrimento. Ele chega de noite, a palavra de noite tem um significado muito interessante na Bíblia, que ela mostra o momento da fraqueza humana. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choro, sofrimento, dor é relacionado com a palavra noite nas Escrituras. E o inimigo chega de noite, na hora onde você está mais fragilizada, vulnerável, cansado, e é onde você não está preparado e com a guarda baixada. E o que ele faz? Ele cerca. A palavra cercar aqui não é cercar no sentido de fazer rodinha e ciranda. A palavra cercar significa sitiar. E sítio, quem conhece um pouco de história militar, sítio significa cortar alimentos, água e grande estado de sofrimento. Então quando fala que eles cercaram a cidade, falou assim, pode preparar para a miséria. Vai começar mãe comer filho, filho comer pai, porque vai acabar a comida da cidade. E de fato aconteceu isso em diversas fases da história humana, cidades sitiadas, onde as pessoas começam a comer seus próprios entes queridos por causa da fome. Então nós estamos falando de um inimigo que vem, e não vem para fazer conversa fiada, e não vem para trabalhar e dizendo assim, nós vamos ajustar aqui, vamos negociar. Não, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, como está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O inimigo não brinca de ser inimigo, e ele continua com essas estratégias de sítio, cortar todos os seus suprimentos de fé, cortar todos os seus suprimentos de esperança. Então ele começa a trabalhar com você. Você liga a TV, e aí tem corte de suprimento de esperança. Aí você visita o seu amigo e lá tem corte de suprimento de esperança. Aí você vai trabalhar e lá tem mais um corte de suprimento de esperança. Ele começa a jogar bombas contaminadas de decepção, de frustração, de angústia, de solidão, de sentimento de abandono, de rejeição. Ele joga tudo para dentro do muro do seu coração e você, sitiado, começa a perder força e vigor. É a hora que ele trabalha. Então o inimigo faz barulho, e nós não estamos falando aqui do capiroto, estou falando desse inimigo estrutura que ataca a nossa vida, esse inimigo mundo que conspira para a nossa fé e a nossa vida espiritual andar de acordo com o padrão de Deus, e também desse capiroto que também usa dessas armadilhas para atazanar, atrapalhar e roubar, matar e destruir sua vida. Então ele vem, mostra e faz barulho, ele vem na noite quando você está fragilizada ou fragilizado, e ele vem para arrebentar. Ele vem para cortar todo o suprimento e fonte de fé e de energia. Faz sentido para você o que você está ouvindo aqui? Sente que está sendo sitiada? Você sente que está sendo cercado pelo inimigo? Vamos lá, vamos continuar a conversa porque essa palavra é para você. Segundo Reis capítulo 6, no próximo versículo 15 diz assim: o servo do homem de Deus, que é o Eliseu, tá bom? O servo de Eliseu, chamava Gease, um jovenzinho. Ele pegou e saiu para casa e foi comprar pão, como todo mundo faz pela manhã. Quando levantou bem cedo pela manhã, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele, exclamando, disse: meu Senhor, o que faremos? Essa é a nossa palavra. Essa é a palavra do seu coração antes de dormir. O que eu vou fazer amanhã com esse problema? Essa foi a palavra que você disse na hora que você bateu na mesa hoje, afastou a cadeira e colocou a mão assim e disse: o que eu vou fazer com isso? Essa é a palavra, a hora que você viu aquela mensagem e disse: o que eu respondo diante dessa situação? Essa é a palavra, a hora que você saiu do banco,
ainda com o extrato arrastando pelo chão, e dizendo: o que eu vou fazer agora? Essa é a palavra que a gente usa o tempo todo o tempo, para dizer: eu estou perdida, estou perdido. E é uma palavra muito clara de quem não vê o mundo espiritual. Porque se a palavra de Deus diz que eu tenho alguém que luta por mim, e se essa batalha eu não consigo lutar, é óbvio uma coisa, irmãos e irmãs: essa batalha não é minha. Gente, você entendeu o que eu estou dizendo? Espera aí, eu vou colocar em outras palavras. Se você não tem condições de vencer essa batalha, eu preciso dizer para você que essa batalha não é sua. Simples assim. Se eu falo para você assim: pessoal, vamos agora juntar a igreja de Sertanópolis e nós vamos para o Iraque. Vamos resolver o problema lá com os xiitas daquele lugar. Só a igreja de Sertanópolis nós vamos chegar no Iraque. Eu falo: não, essa batalha não é minha, esse problema dos xiitas é entre eles. Pessoal, vamos ajudar Israel? Vamos lá lutar contra a Palestina? Vamos lá, vamos juntar um avião aqui só com o pessoal de Sertanópolis. Eu falo: não, essa batalha não é minha. Irmãos, se você não tem ferramentas o suficiente, se você está limitado diante de um grande exército de problemas e de situações que você não consegue se desvencilhar, se você percebe que essa batalha não é sua, por que lutar? Essa batalha é de Deus. Deixe com que Ele cuide. Ore, busque, espere. Porque essa é a palavra de quem quer ter o controle, irmãos. Essa é a palavra de quem quer ter o comando da vida. E nem sempre nós temos. Filhos adoecem, pessoas queridas morrem, problemas acontecem, pandemias chegam, desemprego aparece, problemas emocionais surgem do nada, caos, desordem acontece o tempo todo, irmãos. Mas a palavra de quem quer ter controle é: o que faremos? O que eu vou fazer com isso? A pergunta não é: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Será que não é essa a palavra que a gente está perdendo? Porque a hora que acontece o problema, deixa comigo, eu pego o telefone, eu ligo para o gerente, eu resolvo, eu bato na mesa, eu chamo a esposa para conversar, eu faço tudo. A pergunta não é o que faremos. Ele esqueceu de fazer a pergunta certa. A pergunta é: o que o Senhor quer que nós façamos? E eu preciso aprender a fazer isso, irmãos, o tempo todo. Porque na minha genética humana e na minha personalidade desenvolvida, eu quero resolver na hora. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu nunca esqueço um amigo meu que foi administrador de uma grande igreja, que eu também trabalhava junto, e ele era administrador de muitas coisas para resolver, muitas. Um dia eu cheguei lá e o vi na mesa desse jeito que eu falei para você, assim, fazendo assim. Eu fui entrar, falei: não, ele deve estar num momento de oração. Aí eu voltei, aí daqui a pouco eu entrei de novo, e olhei para ele, ele já tinha se recobrado daquilo, né? E aí eu perguntei: e aí, o que estava acontecendo? Você estava orando? Ele falou: não, eu estava angustiado aqui, balançando a cabeça, que eu não sei o que fazer. Eu falei: rapaz, vamos orar. E ele falou: vamos orar. Aí eu sentei com ele dentro da igreja, tá, pessoal? Ele era administrador da igreja. Sentamos, oramos junto. E aí a gente saiu daquele lugar. E no outro dia eu perguntei: e aí, como é que está? Tudo certo? Ele falou: rapaz, eu devia ter orado antes. Eu devia ter pedido a direção de Deus antes, porque eu estava tentando, o negócio amarrado, o sistema não funcionava, tudo. E depois que eu orei, Deus foi dando direção, paz, eu fechei tudo, fui almoçar, voltei, e as coisas fluíram. A pergunta, irmãos, não é o que você tem que fazer, o que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça com o casamento? O que Deus quer que você faça com essa ofensa? O que Deus quer que você faça com essa privação? O que Deus quer que você faça com essa luta pessoal? O que Deus quer que você faça com esse problema emocional? O que você quer que Deus faça por você? Essa é a pergunta. Então, essa é a pergunta: o que nós faremos, é a pergunta de quem não vê o mundo espiritual. Aí o Eliseu acorda. O menino está desesperado, correndo para todo lado na casa e batendo a cabeça na parede e arrastando, né, a cadeira e falando: meu Deus, vamos colocar a cadeira na porta. O Eliseu acorda com a barulheira toda e diz assim: calma aí, meu irmão, não é desse jeito que funcionam as coisas, não. E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqui eu vejo o humor da Bíblia. A Bíblia é muito bem humorada também, porque o Eliseu olha para o cara e fala assim: fica tranquilo, tem mais gente com a gente do que com eles. Gente, tem um exército, uma tropa, quantos mil soldados na frente da casa. E o Eliseu fala: não, a gente está em maior número. O Geazi, que é bom de matemática, ele fala o seguinte: 1, 2... Não, Eliseu está errado. Não, Eliseu fala: tem mais gente com a gente do que com eles. O Geazi faz a conta de novo: 1, 2... Não, Eliseu, não bate a conta. E realmente, irmãos, com o mundo espiritual, com Deus, não bate a conta. A coisa parece não fechar. Por isso que chamamos de milagre.
Por isso que a gente quer naturalizar tanto a vida e dizer que foi nossa força que fez, ou fomos nós que realizamos. Não, irmãos, a conta não fecha, por isso que é milagre. Por isso que a gente tem que passar por experiências onde Deus mostra a nossa limitação, a nossa pequenez, e a gente numa lucidez grande, a gente diga: Deus, é o Senhor que está fazendo isso. E então o Geazi, desesperado com aquela conversa do Eliseu, falou: pronto, eu não sei o que vou fazer com esse profeta. Eu não sei o que aconteceu com ele deve ter dormido demais, cheirou meia de manhã antes de acordar, alguma coisa aconteceu, porque ele não está no senso. E o Eliseu falou: peraí, meu filho, vamos fazer o seguinte. Ele disse então, o Eliseu: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, sempre esteve ali. Geazi que não conseguia enxergar, seu milagre sempre esteve lá. É você que não está vendo. A obra de Deus na sua vida ainda está ali. É você que parou de ver para ver o homem, para ver as coisas dessa terra. É você que se tornou pessimista demais. É você que permitiu que a incredulidade entrasse no seu coração. Ainda está lá o exército de Deus, a obra de Deus, o poder de Deus. Ainda está lá Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda está lá a glória de Deus, ainda está o favor de Deus, ainda está o poder de Deus sobre nós, irmãos. Ainda está 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu preciso enxergar de novo, porque senão eu vou ficar como Geazi, tentando pegar o visível. E não dá certo, irmãos. Não dá certo. Ainda está lá. Só peça para Deus essa noite para que você veja. Nossa oração essa noite é a seguinte: Deus, abra os nossos olhos para que a gente veja. Tem muitos desafios, irmãos, nesse período que a gente está vivendo. Tem muitos problemas que você está enfrentando exatamente agora. Mas o exército de Deus ainda está lá. Apenas abra os seus olhos para contemplar e descanse o seu coração. A história termina de uma maneira muito interessante. Eu não tenho tempo para contar, mas aquele exército que veio para afrontar Eliseu fica cego. Eliseu pega o exército, leva pela mão e coloca no meio da cidade de Jerusalém. Quando eles recobram a visão, eles estão cheios do exército de Jerusalém. E o exército de Jerusalém resolve o problema com eles ali. É só questão de visão. Existem batalhas invisíveis que estão acontecendo em você, na sua vida, ao seu redor. E você está tratando isso de maneira natural demais, visível demais. É hora de você se apegar ao Salmo 20, versículo de número 6 e 7. Olha o que diz. 7 e 8, perdão. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Você está firme, minha irmã? Amém? Você está firme, meu irmão? Amém? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns olham as notícias e tentam assegurar ao seu coração que tudo vai bem. Outros tentam ganhar dinheiro e dizer que agora está tudo certo. Outros tentam estar cercados de pessoas e dizer: agora nunca mais terei solidão. Outros tentam medicamento dizendo: agora nunca mais eu terei aquela depressão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Esse exército invisível que batalha e trabalha ao meu favor. Então, a questão essa noite não é ficar com medo da batalha que está e que eu não vejo, mas conseguir enxergar o Deus que trabalha por mim, que abre caminhos no deserto, que é luz na escuridão e que faz com que eu caminhe debaixo da sua presença e na sua bênção. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs, vamos orar enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Que palavra ao seu coração, pode apagar as luzes por gentileza. Feche os seus olhos, eu quero chamar a equipe de intercessão que vem aqui à frente comigo, por gentileza. Nós vamos orar com você. A oração nossa essa noite é: abra os olhos, Senhor. Eu não sei você, mulher, você, homem, que veio aqui essa noite celebrar conosco, jovem. Eu me compadeço de corações que estão cegos. Eu me compadeço de gente que está batendo em muitas portas e está tentando encontrar o seu próprio exército. E Deus fala para você essa noite. Escute só o que Deus está falando para você. Deixe eu lutar as suas batalhas. Deus está solicitando ao seu coração que você largue essas ferramentas erradas. Largue essas armas erradas que você está usando. Você está armado até os dentes, como diz
E Deus está dizendo para você: larga, porque não é assim que você vai vencer. Assim você vai se machucar, assim você vai se ferir, assim você não vai conseguir resolver nada. Deus está dizendo: largue essas ferramentas, essas armas, e deixe com que essa batalha eu faça a obra. O que você está precisando, meu irmão, minha irmã, essa noite, é de um choque de milagre. Voltar a ver milagres, voltar a enxergar provisão. O Deus que nós servimos continua o mesmo. Ele continua fazendo isso. Ele continua operando assim. Então é a sua noite de pedir: Deus, abre os meus olhos, para que eu veja que bem maior, muito maior é aquele que está em mim do que aquele que vai contra mim. Ele é maior, irmãos. Ele é maior, minha querida. Deus é maior do que a sua aflição. Deus é maior do que a sua luta. Deus é maior do que o seu dilema. Deus é maior do que as suas decepções. Deus é maior do que o seu passado. Deus é maior do que as suas más escolhas. Deus é maior do que o seu presente. Deus é maior do que tudo que você pensa. Deus é maior. Não tente tirar da mão dele aquilo que só ele pode fazer por você. E nós vamos orar, irmãos, enquanto nós cantamos essa canção. Se você tiver o desejo essa noite, nós não podemos impor as mãos por causa do momento que vivemos. Nós não podemos nos aproximar a menos de 1 metro de distância para orar com você. Então, se você quiser essa noite receber oração, nossa equipe de intercessão estará aqui nesse corredor. O que você vai fazer? Começa por esse corredor e vem e sai por aquele, como a gente fez algumas terças atrás. Nós teremos um tempo de oração e intercessão por você. Você vai passar vagarosamente, não precisa ter pressa. Passe vagarosamente. Se quiser levantar as suas mãos dizendo: Senhor, eu recebo isso, eu quero isso para a minha vida. Isso é um sinal de que você está dizendo: eu quero isso. Você vai passar por aqui e voltar para aquele corredor. Ok? Com distanciamento, com calma. Nós queremos orar por você. É o mais próximo que a gente pode chegar. Mas eu tenho certeza que Deus vai operar grandes milagres na sua vida essa noite. Enquanto cantamos essa canção, vocês podem sair por aquele corredor, vir e voltar por aquele corredor e voltar para o seu lugar enquanto nós adoramos. Vamos cantar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, vem sobre nós, Jesus, nós pedimos a Tua presença. Venha sobre nós, Jesus. Renova nossas forças, nossa vida, Jesus. Oh Deus, Estás aqui, movendo entre nós, te adorar. aleluia. Ministério de intercessão, levante sua voz. Abençoe essas pessoas, peça a Deus: abra a visão, abra os olhos. Ele está aqui, Deus está aqui. Aleluia, Ele está aqui mudando histórias. Te adorar, Abençoamos, Senhor, esse povo. Abençoamos, Senhor. te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei,
Deus das nossas batalhas. Então, diga isso. Diga isso. Que Ele é o seu Deus de milagres. Que essa luta é dele, então você verá o caminho no deserto e a luz na escuridão. O Deus que é e que não pode falhar ainda está lá, irmãos. Os exércitos celestiais lutam ao favor daqueles que obedecem à palavra de Deus. Ainda está lá o milagre. Deixa Deus trabalhar. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Só Tu és Jesus. Tem lágrimas rolando essa noite nesse lugar, Jesus. Restaura. Restaura, Senhor. Tu és a resposta. Deixe Deus tomar sua vida no colo. Deixe Ele enxugar suas lágrimas. Deixe Ele cantar o seu coração. Deixe Ele mover seu coração. Jesus. Enxugue Deus. Enxugue Deus essa noite no corações aflitos, desesperados, que estão vendo só o exército inimigo. Tu és a resposta nesse lugar. Em nome de Jesus. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. luz na escuridão. Meu Deus, esse É quem Tu és, é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Esse é quem Tu és. Esse é quem Ele é, Deus Todo-Poderoso. Deus de promessas, caminho no deserto. Declare isso na sua vida. Na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus De milagres, Deus de promessas. Aleluia. Luz que eu preciso para caminhar. Declare isso. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Ele é o Deus poderoso nas batalhas. Ele é o Deus poderoso para vencer as nossas guerras. Esse é quem Ele é. E Ele tem poder para vencer. Ele tem poder para vencer as nossas lutas. Entregue a sua batalha. Esse é quem Ele é. Esse é quem Tu és. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Ele é Todo-Poderoso. Deus, nós submetemos a nossa vida. Lute as nossas batalhas. Ajude-nos a ver a glória do Senhor. E que maior é o Senhor que está conosco. Aleluia. Deus abençoe você. Uma ótima semana. Em nome de Jesus, e Deus te abençoe.